Olá, povo de Deus, a paz de Cristo, amor de Maria a todos, aqui é o Felipe. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube e também no canal Ser Católica, onde também estou postando vídeo. Hoje, dia 17 de outubro de 2022, a igreja celebra a memória de Santo Inácio de Antioquia, bispo e mártir de Cristo. Por isso resolvi fazer esse vídeo aqui hoje para falar dele, né? Esse grande servo de Deus. Esse vídeo, como eu falei, vai estar nos dois canais, no meu particular e no Ser Católica e também no AC Católica. Então, como sempre, eu vou deixar nos dois canais, eu vou deixar tanto na descrição do vídeo quanto no primeiro comentário, que vai ficar fixado, o link desse vídeo no outro canal. Então, assim, no meu canal particular, vai ter o link, eu vou deixar o link, no vídeo no meu canal particular, eu vou deixar o link para esse mesmo vídeo na C Católica, e no vídeo na C Católica, eu vou deixar o link para esse mesmo vídeo no meu canal particular. Bom, dito isso, vamos mudar de cena para a gente começar, né? Então, aqui preparei o material, né? Santo Inácio de Antioquia. Então, hoje, 17 de outubro, a igreja celebra Santo Inácio de Antioquia, né? Quem foi Santo Inácio de Antioquia? Né? Ele foi... Esse aqui é um texto que eu tirei da Liturgia das Horas, né? Do site da Liturgia das Horas. Um resuminho de quem foi Santo Inácio de Antioquia. Inácio foi sucessor de Pedro no governo da igreja de Antioquia. Foi condenado às feras. Foi conduzido a Roma. E aí, no tempo do imperador Trajano, recebeu a gloriosa coroa do martírio. No ano 107. Durante a viagem, escreveu 7 cartas às 7 igrejas, nas quais se refere com profunda sabedoria e erudição a Cristo, à organização da igreja e aos princípios fundamentais da vida cristã. A sua memória era celebrada neste dia, já no século IV, em Antioquia. Então, ele foi bispo de Antioquia, na verdade ele foi o segundo bispo de Antioquia, né? Primeiro foi São Pedro, depois São Pedro, o segundo depois de Pedro, né? São Pedro colocou mais um e depois Santo Inácio. Ele morreu lá pelo ano 107 depois de Cristo, né? Foi condenado pelo imperador Trajano e foi levado para Roma. Ele era bispo de Antioquia. E no caminho de Antioquia para Roma, ele foi escrevendo cartas para 7 igrejas. Na verdade, 6 dessas cartas foram para igrejas, comunidades, e uma delas foi para um bispo, né? Que é São Policarpo de Esmirna, que era bispo de Esmirna, né? E nessas cartas, ele nos deixou muitos testemunhos da fé católica, de como a igreja, já nos primórdios ali, no fim do primeiro século, início do segundo, ali já é a igreja católica como nós temos hoje. É a mesma igreja católica de hoje. Nós vamos ver aqui, né? Santo Inácio de Antioquia, ele tinha o desejo de ser mártir de Cristo, né? Tanto que ele pediu para que ninguém tentasse evitar isso, né? Na carta aos Romanos, na carta que Santo Inácio escreveu aos Romanos, no capítulo 4, versículo 1, ele escreveu assim, ó: escreva a todas as igrejas e anuncio a todos que, de boa vontade, morro por Deus, caso vós não me impeçais de fazer. Eu vos suplico que não tenhais benevolência inoportuna por mim. Deixai que eu seja pasto das feras, por meio das quais me é concedido alcançar a Deus. Sou o trigo de Deus e serei moído pelos dentes das feras, para que me apresente como trigo puro de Cristo. Ele queria morrer, ele queria ser devorado pelas feras. Para ele, ser mártir, dar a sua vida por Cristo era uma honra, né? Era uma coisa tão honrosa que ele não queria que os cristãos de Roma tentassem impedir. Ele já previa que os cristãos lá de Roma tentariam impedir. Tentariam interceder diante das autoridades em favor dele, para conseguir que ele fosse liberto. Então ele manda essa carta falando, não faço nada. Me deixe morrer, eu quero morrer. Você vê que o grau de santidade desse homem. Ele amava tanto a Cristo, que ele queria dar a sua vida por Cristo. Era uma honra para ele. Era o desejo dele, né? Ele não queria que tentasse impedir isso, né? Então, vamos ver agora, nos escritos de Santo Inácio de Antioquia, os testemunhos da fé católica que ele deixou. Para começo de conversa, os testemunhos de que ele era católico romano. Ele, Santo Inácio, é responsável pela escrita do documento mais antigo que a gente tem notícia que usa a expressão Igreja Católica, né? Nós chamamos a igreja hoje de Igreja Católica. E o primeiro a chamar a igreja assim foi Santo Inácio de Antioquia, quando escreveu a carta aos Esmirniotas no fim da sua vida, lá pelo ano 107. Na carta aos Esmirniotas, capítulo 8, versículo 2, Santo Inácio escreve assim: onde aparece o bispo, aí esteja a multidão. Do mesmo modo que onde está Jesus Cristo, aí está a Igreja Católica. Aí está a Igreja Católica. Então a igreja já é proclamada como católica. E na saudação da carta aos Romanos, Santo Inácio demonstra como ele cria na primazia de Roma. Aqui você tem já um testemunho, lá do ano 107 depois de Cristo, da primazia da Sé Romana. E Roma era a sede da igreja, né? Ele escreve assim: Inácio, também chamado Teóforo, a igreja que recebeu a misericórdia, por meio da magnificência do Pai Altíssimo e de Jesus Cristo, seu Filho único,
A igreja amada e iluminada pela bondade daquele que quis todas as coisas que existem, segundo fé e amor dela por Jesus Cristo, nosso Deus. Jesus Cristo, nosso Deus. Ele queria que Jesus é Deus. Né? Então, você vê que também é um testemunho de que a crença na Trindade, na divindade de Jesus Cristo, é bem antiga, desde os primórdios da cristandade. Né? A igreja que preside na região dos romanos, quer dizer, a igreja que governa o povo de Deus na região dos romanos. A igreja, quer dizer, no caso aqui, a igreja comunidade, a igreja particular, comunidade, né? Sé, a sede de Deus, onde está, é a comunidade onde está a sede de Deus, que governa todo o mundo cristão da região dos romanos. Digna de Deus, digna de honra, digna de ser chamada feliz, digna de louvor, digna de sucesso, digna de pureza, que preside ao amor. Cara, para nenhuma igreja, para nenhuma outra comunidade, Santo Inácio escreveu palavras tão belas como essa. Escreveu tantos elogios. Eu li as 7 cartas de Santo Inácio, né, para todas as comunidades, e nenhuma delas escreveu tantos elogios para a comunidade para a qual escreveu, como escreveu aqui. Que porta a lei de Cristo, que porta o nome do Pai. Ele diz que Roma é a igreja que porta a lei de Cristo e porta o nome do Pai. Ele só escreve isso para Roma. Por quê? Que só para Roma ele escreve isso. As outras igrejas não portavam o nome de Cristo, a lei de Cristo, o nome do Pai? Não, é claro que portavam. Mas ele escreve isso só para Roma, por quê? Porque Roma era a sede da igreja no mundo inteiro. Se Roma portava a lei de Cristo em nome do Pai, então toda a igreja no mundo inteiro portava a lei de Cristo em nome do Pai. Eu a saúdo em nome de Jesus Cristo, o Filho do Pai, aqueles que física e espiritualmente estão unidos a todos os seus mandamentos, inabalavelmente repletos da graça de Deus, purificados de toda celebração, toda coloração estranha. Eu lhes desejo alegria pura em Jesus Cristo, nosso Deus. Santo Inácio também, nas suas cartas, várias vezes ele exortou sobre a importância de obediência à hierarquia da igreja. A gente vê já nas cartas de Santo Inácio testemunho de que já naquele século, ali no fim do primeiro século, início do segundo, nos primórdios da cristandade, você já tinha a mesma hierarquia que se tem hoje. O diácono, o padre e o bispo. O padre que é a mesma coisa que o presbítero. Padre é um nome, digamos assim, mais popular que nós damos. Que na verdade o nome mais técnico, digamos assim, que aparece nos documentos da igreja, para esse grau do sacramento da ordem é presbiterado. Né? Nos documentos da igreja se refere como presbítero, né? Presbiterado, que a gente costuma chamar de padre. Né? Então ele escreve assim, primeiro testemunho, Inácio aos Efésios, carta aos Efésios, no capítulo 2, versículos 1 e 2 e o 4, 1. Ele coloca assim, ó. Aburro, meu companheiro de serviço, e vosso diácono, segundo Deus, abençoado em todas as coisas. Eu desejo que ele permaneça para a vossa honra e a do vosso bispo. Quanto a Croco, digno de Deus e de vós, que recebi como um exemplo do vosso amor. Ele foi para mim conforto em todas as coisas. Que o Pai de Jesus Cristo também conforte com Onésimo, burro, Euplo e Frontão. Neles eu vi a todos vós segundo o amor. Possa eu encontrar sempre a minha alegria em vós, caso eu seja digno disso. É preciso glorificar de todos os modos a Jesus Cristo, que vos glorificou, a fim de que, reunidos na mesma obediência, submetidos ao bispo e ao presbítero, sejais santificados em todas as coisas. Convém caminhar de acordo com o pensamento de vosso bispo, como já o fazeis. Vosso presbitério, sejam os padres, né? De boa reputação e digno de Deus, está unido ao bispo, assim como as cordas à clara. Por isso, no acordo de vossos sentimentos e na harmonia de vosso amor, vós podeis cantar a Jesus Cristo. Quer dizer, aqui já exortando, já mostrando a hierarquia. O diácono, presbítero, que é o padre e o bispo. E ele exortando a obediência à hierarquia da igreja. Né? Submetidos ao bispo. Sede submetidos ao bispo, né? Convém caminhar de acordo com o pensamento do bispo. Enfim, submetidos ao bispo e ao presbítero. Inácio Australianos, no capítulo 2, 1 até o 3, 1. Ele escreve assim, ó. Quando vos submeteis ao bispo como a Jesus Cristo, demonstrais a mim que não viveis segundo os homens, mas segundo Jesus Cristo, que morreu por nós, a fim de que, crendo em sua morte, possais escapar da morte. É necessário, portanto, como já o fazeis, nada realizar sem o bispo, mas também submeter-vos ao presbitério, como os apóstolos de Jesus Cristo, nossa esperança, no qual nos encontraremos em toda a nossa conduta. É preciso também que os diáconos, ministros dos mistérios de Jesus Cristo, agradem a todos, e de todos os modos, com efeito não é de comida e bebida que eles são ministros, e sim servidores da igreja de Deus. É preciso, portanto, que eles evitem qualquer tipo de repreensão, como se evita o fogo. Da mesma forma, todos respeitem os diáconos como a Jesus Cristo, e também ao bispo, que é a imagem do Pai, e os presbíteros como a Assembleia dos Apóstolos. Sem eles não se pode falar de igreja. Novamente aqui, aos cristãos lá da comunidade de Tralha, ele exorta
ser submisso ao bispo, ao presbítero, ao diácono, né? E ele ainda diz de forma clara que sem eles, sem essa hierarquia, sem bispo, presbítero e diácono, não há igreja. Não se pode falar de igreja. Quer dizer, Santo Inácio aqui já dizendo, não existe igreja se não tem uma hierarquia. A igreja que Cristo fundou, ela tem uma hierarquia, uma igreja hierárquica. Sem hierarquia não há igreja. Inácio aos Filadelfienses, capítulo 7, versículos 1 e 2, ele coloca assim: alguns quiseram me enganar segundo a carne, mas não se engana o Espírito que vem de Deus. De fato, ele sabe de onde vem para onde vai, e revela os segredos. Estando no meio de vós, gritei, disse em alta voz, uma voz de Deus. Permanecei unidos ao bispo, ao presbitério e aos diáconos. Aqueles suspeitaram que eu disse isso porque previa a divisão de alguns. Mas aquele pelo qual estou acorrentado é a minha testemunha de que eu não sabia através da carne. Foi o Espírito que me anunciou, dizendo: não façais nada sem o bispo. Guardai vosso corpo como o templo de Deus. Amai a união, fugi das divisões. Sede imitadores de Jesus Cristo, como ele também o é do seu Pai. Novamente exortando, né? Não façais nada sem o bispo. Aqui, ó. Permaneceis juntos ao bispo, ao presbitério e aos diáconos. Quer dizer, submetida à hierarquia da igreja. Né? Ele fala, não façais nada sem o bispo. Né? Então, ele exorta novamente obediência à hierarquia. E para quê? Para se manter unido. Que ele fala, não façais nada sem o bispo, guardai vosso corpo como o templo de Deus, amai a união, fugir das divisões. Quer dizer, as duas coisas estão conjuntas. Ele está exorta a obediência à hierarquia para se manter na unidade. Né? Porque Cristo deixou uma hierarquia justamente para garantir a unidade na igreja. A falta de uma hierarquia gera divisão. Porque se não há hierarquia, não há um referencial a quem seguir. Não é? Não há quem diga, então, onde está a fé verdadeira? Né? Por isso que Santo Inácio aqui já exortava, se obedeça à hierarquia. Permaneçam unidos ao bispo, ao presbitério e diácono. Né? Fugir das divisões. Na carta aos Esminiotas, capítulo 8, 1 A e B, ou seja, os dois primeiros períodos do versículo, ele diz assim: segui todos ao bispo como Jesus Cristo segue ao Pai, e ao presbitério como os apóstolos. Respeitai os diáconos como a lei de Deus. Sem o bispo, ninguém faça nada do que diz respeito à igreja. Novamente, seguir ao bispo, ao presbitério e respeitar os diáconos. Obediência, submissão e hierarquia da igreja. Ninguém faça nada sem o bispo. Né? Ele também tinha uma fé eucarística. Nos textos de Santo Inácio, a gente encontra outros testemunhos da fé na presença real de Nosso Senhor na Eucaristia. Então, a gente encontra aí testemunhos de que desde os primórdios da cristandade se crê que Nosso Senhor Jesus Cristo está verdadeiramente presente, real e verdadeiramente presente, no corpo, sangue e alma e divindade, no pão e no vinho consagrados. Inácio aos Efésios, capítulo 20, versículo 2, olha o que ele escreve. Sobretudo, se o Senhor me revelar que cada um e todos em conjunto, na graça que provém do seu nome, vos reunireis na mesma fé em Jesus Cristo, da descendência de Davi segundo a carne, filho de homem, filho de Deus, para obedecer ao bispo e ao presbitério em conduta estável, partindo do mesmo pão, que é remédio da imortalidade, antídoto para não morrer, mas para viver em Jesus Cristo para sempre. Aqui ele está chamando a Eucaristia, né? Esse mesmo pão que ele fala aqui é a Eucaristia. Ele chama a Eucaristia de remédio de imortalidade, antídoto para não morrer, mas para viver em Jesus Cristo para sempre. Isso aqui já mostra que ele não cria que a Eucaristia é um mero simbolismo. Santo Inácio cria que a Eucaristia é Cristo presente. Porque se ele acreditasse que a Eucaristia é um mero simbolismo, então ao dizer que a Eucaristia é remédio de imortalidade, antídoto para não morrer, mas para viver em Cristo para sempre, ele estaria ensinando uma superstição. Porque ele estaria atribuindo um poder sobrenatural a uma coisa que é natural. É um alimento meramente comum, que não tem nada de sobrenatural. Uma coisa desse mundo. Isso seria superstição. Agora, se ele cria que a Eucaristia é de fato corpo, sangue e alma de Nosso Senhor Jesus Cristo, aí então não é superstição. Porque ele não está crendo que o pão consagrado é um mero simbolismo. Que aquilo é apenas um alimento comum. É meramente uma coisa natural desse mundo. Não, ele está crendo que ali é sobrenatural. Que ali está o Cristo. É por isso que a Eucaristia se torna remédio de imortalidade e antídoto para não morrer. Porque é Cristo que está ali. E o Cristo que está presente concede imortalidade e remédio para não morrer, como ele prometeu a quem comungasse da Eucaristia. A gente lembra que Jesus fala em João 6, eu não vou me recordar o versículo, acho que é lá pelo 54, que ele fala assim: quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. O que Santo Inácio aqui está falando aqui é basicamente a mesma coisa que Jesus falou em João 6, só que com outras palavras. Quem comunga e recebe a Eucaristia tem a vida eterna. Por isso a Eucaristia é antídoto para não morrer. Remédio de mortalidade. Não é?
Porque dá graça santificante para a gente caminhar na santidade e ser digno de entrar na vida eterna. E nasce os Romanos 7,3. Escreve assim: Não sinto prazer pela comida corruptível, nem me atrai os prazeres desta vida. Desejo o pão de Deus, que é a carne de Jesus Cristo, da linhagem de Davi. Por bebida desejo o sangue dele, que é o amor incorruptível. Ele diz que não quer comida corruptível. O que ele quer é o pão de Deus, que é a carne do nosso Senhor Jesus Cristo, e o sangue de Cristo. Por bebida ele quer o sangue de Cristo, que é o amor incorruptível. Primeiro, ele diz que não quer comida corruptível. Ele quer o pão de Deus, a carne de Cristo, e o sangue de Cristo, que é o amor incorruptível. Peraí. Se ele quer isso no lugar de comida corruptível, é porque para ele a Eucaristia, se ele quer a Eucaristia no lugar de comida corruptível, é porque para ele a Eucaristia não é comida corruptível. E por que não é comida corruptível? Porque é o corpo, sangue e alma e divindade. Por quê? Embora que no pão e no vinho consagrados, embora que o acidente, né, as propriedades materiais sejam corruptíveis, porque né, as propriedades materiais se decompõem, né, a matéria do pão e do vinho vão se decompondo, pode estragar com o tempo, né? Mas na substância, não, é incorruptível, porque é a substância do corpo, sangue, alma e divindade. Do nosso Senhor Jesus Cristo. Substância incorruptível. Porém, se ali fosse apenas um símbolo, não seria incorruptível. Não faz sentido ele ter a Eucaristia, ele preferia a Eucaristia no lugar de comida corruptível. Ele queria a Eucaristia por considerar a Eucaristia como comida incorruptível. Se não tivesse realmente Cristo ali, se Cristo realmente não estivesse presente. Porque tudo ali seria corruptível. Né? A substância, o acidente seria corruptível e a substância também, se fosse um mero simbolismo. Porque quando a matéria se corrompesse, se decompusesse, a substância desapareceria. Porque seria substância de pão e de vinho. Substância natural, que deixaria de existir. Mas se a substância que está ali presente é o Cristo, então aquilo é incorruptível. Porque mesmo que o acidente, a matéria se decomponha, a substância continua para sempre. Porque Cristo é eterno. Né? E nasce aos Filadelfienses, no capítulo 4. Preocupai-vos em participar de uma só Eucaristia. De fato, há uma só carne de nosso Senhor Jesus Cristo, e um só cálice na unidade do seu sangue. Um único altar, assim como um só bispo, como um presbitério e os diáconos, meus companheiros de serviço. Desse modo, o que fizerdes fazer segundo Deus. Novamente, ele considera a Eucaristia como carne e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E a mesma coisa na carta aos Esmirniotas, no capítulo 7, versículo 1a e 8, 1c. Ele coloca assim: eles, aquele ponto dos hereges, no caso hereges gnósticos, né, se afastam da Eucaristia e da oração, porque não professam que a Eucaristia é a carne de nosso Salvador Jesus Cristo, que morreu por nossos pecados e que na sua bondade Pai ressuscitou. Perceba que ele não fala que a Eucaristia simboliza a carne de nosso Salvador. Não, ele fala assim: é a carne de nosso Salvador Jesus Cristo. Mais adiante, no capítulo seguinte, ele diz o seguinte: ó, considerar legítima a Eucaristia realizada pelo bispo, ou por alguém que foi encarregado por ele, ou seja, um presbítero. Então, ele diz para considerar legítima, ou seja, considerar como verdadeira, somente a Eucaristia que fosse celebrada pelo bispo ou por um presbítero, por alguém da hierarquia da igreja. Quer dizer, se a Eucaristia não fosse celebrada por um bispo ou um presbítero, não seria legítima, não seria a Eucaristia verdadeira. Ora, isso mostra que ele não cria a Eucaristia como mero simbolismo, porque se a Eucaristia fosse mero simbolismo, qualquer pessoa poderia celebrar legitimamente e validamente, não é? Porque qualquer celebração não seria mais do que um teatro, não é? Se fosse um mero simbolismo. Não é? Por exemplo, se o que o padre faz na Santa Missa, quando ele celebra, ele faz o rito da consagração, se aquilo fosse um mero simbolismo, qualquer leigo poderia pegar e fazer aquele mesmo rito e seria a mesma coisa que o padre faz. Não tem diferença nenhuma. Porque tanto o leigo quanto o padre estariam fazendo mero teatro. Mas por que o que o padre faz não é um mero teatro? Porque ali, de fato, existe a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo, acontece a transubstanciação. Então, o que o leigo faz, se o leigo pegar e fizer o rito da consagração, não vai ser a mesma coisa que o padre quando faz isso. Por quê? Porque o leigo não vai fazer. O leigo ele pode pronunciar a palavra da consagração quantas vezes for. Não vai acontecer a transubstanciação porque o leigo não tem o sacramento da ordem. Já o sacerdote que fizer isso vai ter a transubstanciação porque ele tem o sacramento da ordem. Ou seja, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa justamente porque a Eucaristia não é simbólica. Porque se fosse simbólica, seria a mesma coisa se o leigo ou um sacerdote celebrasse. Agora, se Santo Inácio diz que para ser verdadeiro tem que ser celebrado por um bispo ou presbítero, é porque para ele não é um mero simbolismo. É porque só o bispo e só o presbítero tem poder
de fazer realmente acontecer a transubstanciação. De fazer a celebração ser verdadeira e não ser apenas um teatro. Santo Inácio também era devoto de Nossa Senhora. Nos escritos dele, a gente conta testemunhos preciosos da maternidade divina de Nossa Senhora e da virgindade perpétua de Maria. Veja o que ele escreveu. Inácio aos Efésios, capítulo 1, versículo 1. No início da carta aos Efésios, ele escreve assim: acolhi em Deus vosso amadíssimo nome, que adquiristes por justo título natural, segundo a fé e o amor em Cristo Jesus, nosso Salvador. Imitadores que sois de Deus, reanimados pelo sangue de Deus, e eles acham até o fim a obra que convém à vossa natureza. Aqui ele não falou explicitamente de Maria, mas observe que ele fala em sangue de Deus. Se ele fala em sangue de Deus, esse Deus que ele fala aqui é quem? Jesus Cristo. Quer dizer, ele crê que Jesus Cristo é Deus. E ele fala sangue, se ele fala sangue de Deus, então ele crê que o sangue que corria nas veias de Jesus Cristo era sangue divino. E se ele cria nisso, então ele cria que aquele Jesus Cristo de carne e osso, que morreu na cruz, era Deus. Então ele cria que aquele corpo foi pendurado no madeiro, aquele sangue que escorreu na cruz, é o corpo e o sangue de Deus. Então Santo Inácio, ele cria na união hipostática das naturezas de Cristo. Ou seja, ele cria que Cristo é uma pessoa divina com duas naturezas, humana e divina, unidas e inseparáveis. Um dogma que foi proclamado no Concílio de Éfeso, no ano 431. E ele já demonstrava a fé nessa verdade. Porque se ele não tivesse fé nisso, não faria sentido ele falar em sangue de Deus. Né? E se ele cria nessa verdade da união hipostática, consequentemente ele cria também na maternidade divina de Maria. Porque se você for ver no Concílio de Éfeso, você pegar a ata da definição do concílio, você vai ver que quando é proclamado o dogma de Maria, Mãe de Deus, esse dogma é proclamado como uma consequência do dogma da união hipostática. O concílio vai dizer que se alguém negar, né, que em Cristo há uma só pessoa, né, divina com duas naturezas, humana e divina, e que, por consequência, Maria, Mãe de Deus, seja nata. Eu não sei se está exatamente com essas palavras, mas é isso que o concílio determina, né? Quer dizer, o concílio proclama a Maria, Mãe de Deus, como consequência da união hipostática. Jesus sendo uma só pessoa divina com duas naturezas, humana e divina. Então, se Santo Inácio falava em sangue de Deus, ele cria na união hipostática e, consequentemente, ele cria que Maria é Mãe de Deus. E a gente vê em outros textos, mais claro ainda, a sua fé na maternidade divina. Por exemplo, na mesma carta aos Efésios, capítulo 7, versículo 2, ele escreve assim: existe apenas um médico, carnal e espiritual, gerado e não gerado, Deus feito carne, filho de Maria e filho de Deus, vida verdadeira na morte, vida primeiro passível, agora impassível, Jesus Cristo, nosso Senhor. Veja que ele falou Deus feito carne, filho de Maria. Santo Inácio, ele diz que Deus é filho de Maria. Então, se para ele Deus é filho de Maria, então Maria é o que de Deus para ele? Mãe de Deus. Santo Inácio cria que Maria é mãe de Deus. Na mesma carta aos Efésios, capítulo 18, versículo 2, ele diz assim: de fato, o nosso Deus, Jesus Cristo, segundo a economia de Deus, foi levado no seio de Maria, da descendência de Davi e do Espírito Santo. Ele nasceu e foi batizado para purificar a água da nossa paixão. O nosso Deus, Jesus Cristo, segundo a economia de Deus, foi levado no seio de Maria. Ou seja, ele crê que Maria carregou Deus no seu ventre. Ele crê que Maria é mãe de Deus. Está bem claro nos escritos dele. Isso já mostra que a fé na maternidade divina é o que remonta aos primórdios da cristandade. Quando o concílio de Éfeso, em 431, proclamou dogma, ele não criou doutrina, ele não inventou doutrina. Ele só confirmou uma coisa que sempre foi crido. A igreja sempre acreditou. Maria, mãe de Deus. O concílio não criou nenhuma doutrina. Éfeso não criou nenhuma doutrina. Éfeso apenas proclamou dogma, uma coisa que já era crido. Confirmou, na verdade, que a igreja sempre acreditou. Ele também cria na virgindade perpétua de Maria. Na mesma carta aos Efésios, Inácio aos Efésios 19, 1, ele escreve assim: ao príncipe deste mundo ficou escondida a virgindade de Maria, seu parto igualmente a morte do Senhor. 3 mistérios retumbantes que foram realizados no silêncio de Deus. Ele fala que a virgindade de Maria ficou escondida ao príncipe deste mundo, ou seja, ao Satanás. Cerca de 2 séculos depois... 2 séculos não. Pouco mais de 100 anos depois, na verdade foi no século III, 200 e pouco. Origênesis viveu, né? Então chegou a ser 2 séculos, depois que ele escreveu essa carta. Mas um pouco mais de 1 século depois que ele escreveu essa carta, já no século III, Orígenes de Alexandria, na sua homilia 6.3 sobre Lucas 1, 24, 33, na homilia 6.3 e também na 4, ele interpretou esse texto de Santo Inácio de Antioquia com um testemunho da virgindade perpétua de Maria. O que Orígenes escreveu? Novamente refletindo sobre estes fatos, pergunto por que Deus, quando uma vez julgou que o Salvador deveria nascer de uma virgem,
não escolheria uma moça sem esposo, mas escolheu sobretudo aquela desposada. E a não ser que me engane, é por essa causa, teve de nascer daquela virgem, que não só tivesse esposo, mas como escreve Mateus, já havia sido entregue ao homem, embora ele ainda não a tivesse conhecido, a fim de que o próprio fato de ser virgem não fosse motivo de vergonha, se a virgem aparecesse com o ventre crescendo. Então, ele continua. Obílio 6,4, sobre Lucas 1, 24 e 33. Origens continuando. É por isso que encontrei elegantemente escrito na epístola de certo Marte, refiro-me a Inácio, segundo bispo de Antioquia depois de Pedro, que na perseguição de Roma foi entregue às feras. Ele cita aquele texto de Santo Inácio. A virgindade de Maria se fez oculta ao príncipe deste século, o príncipe deste mundo. Se fez oculta por causa de José, se fez oculta por causa das núpcias, se fez oculta porque era considerada pertencente a um varão. Se de fato não tivesse tido o esposo, como se considerava um varão, em vão teria podido se esconder do príncipe deste mundo. Então, segundo a interpretação de Orígenes, aquele texto de Santo Inácio é um testemunho em favor da virgindade perpétua de Maria. Segundo ele, a virgindade de Maria, conforme Santo Inácio, se fez oculta ao príncipe deste mundo, a Satanás, porque Maria foi casada com São José. Embora permanecesse sempre virgem, ela foi casada com São José. Quer dizer, aí esse casamento fez com que, à vista de todos, não ficasse claro que Maria era virgem. Quer dizer, o fato de ela ser casada com São José fez com que, à vista de todos, ela fosse uma mulher casada como qualquer outra. Entende? Ela sempre casada com São José, ninguém sabia que ela permanecia virgem. Entendeu? Para todo mundo, era uma mulher casada com qualquer outra, uma mãe de família com qualquer outra, tinha um casamento normal com seu marido. Era isso que as pessoas pensavam, né? Mas Orígenes diz que é por causa disso que ficou escondida a virgindade de Maria. Porque, entendeu? Para ser virgem, estar casada com um homem, ninguém imaginaria que uma mulher casada e mãe seria uma virgem, né? Outro testemunho sobre a virgindade de Maria. Inácio aos Ex-Miniotas 1, ele escreve assim: agradeço a Jesus Cristo que vos tornou tão sábios. De fato, constatei que sois perfeitos na fé imutável, como que pregados na carne e no espírito a cruz de Jesus Cristo e confirmados no amor de seu sangue. Estais plenamente convencidos de que nosso Senhor é verdadeiramente da descendência de Davi segundo a carne, filho de Deus segundo a vontade e poder de Deus, nascido verdadeiramente da Virgem, batizado por João, para que toda a justiça fosse cumprida por ele. Então ele se refere a Maria como virgem. Isso aqui atesta também a fé na virgindade perpétua de Maria. Por quê? Pensa um pouco. Faz sentido. Ele lembrar como virgem uma mulher que não foi virgem a vida inteira. Foi virgem somente na juventude, depois perdeu a virgindade. E a maior parte da vida dela não foi virgem. Não faria sentido lembrar de uma mulher assim como virgem. Não. Agora, se ele lembra de Maria lembrada como virgem, só faz sentido se ela foi virgem a vida inteira. Né? Porque isso mostra que a virgindade foi algo bem característico nela, né? Bem característico justamente porque ela preservou a virgindade. Foi uma característica muito destacada nela. Para ser lembrado como virgem, porque a virgindade de Maria foi uma característica dela, algo assim muito destacado da pessoa dela. E foi porque ela permaneceu sempre virgem. Não seria uma característica muito destacada se ela não tivesse permanecido sempre virgem. Então a gente já encontra aqui também testemunhos da fé na virgindade perpétua de Maria, já em Santo Inácio, gente, aqui. E mostra que o dogma da virgindade perpétua de Maria também não foi uma invenção do Sínodo de Latrão no ano 649, que foi quando proclamou o dogma. Não. Antes disso, já se cria nisso. Maria sempre virgem. Desde os primórdios da cristandade. Devoção aos santos. Então a gente conta também nas obras de Santo Inácio testemunhos a favor da devoção aos santos. Veja aqui, ó. Ele falava sobre imitação dos santos. Ele exortava, ele mesmo queria imitar os passos dos santos e ele exortava seus destinatários a fazer o mesmo. Aqui, ó. Inácio aos Efésios 12, 2. Olha o que ele escreve. Vós sois o caminho para aqueles que pela morte são elevados até Deus. Iniciados nos mistérios com Paulo, que foi santificado, recebeu o testemunho e é digno de ser chamado bem-aventurado. Possa eu estar sob as pegadas dele, pegadas de São Paulo, quando alcançar Deus. Em todas as suas cartas ele se lembra de vós em Cristo Jesus. Santo Inácio, ele diz que esperava estar imitando São Paulo quando ele morresse. Quando ele chegar ao momento de encontrar Deus, ele esperava estar imitando São Paulo. Quer dizer, ele se esforçava para estar caminhando nos passos de São Paulo. Mesma carta aos Efésios, capítulo 21, versículo 1, ele escreve assim: eu sou o vosso resgate, para vós e para os que honram a Deus. Haveis enviado a Esmirna, de onde vos escrevi, dando graças ao Senhor. Amando a Policarpo, como vos amo também. Lembrai-vos de mim, como Jesus se lembra de vós. Ele diz
aos destinatários dos Efésios para que eles amem Policarpo. Amem, quer dizer, honrem a pessoa de Policarpo, né? Venerem a pessoa de Policarpo. E diz para se lembrarem dele também, né? Inácio aos Esminiotas 12:1. Diz assim: Saúda-vos o amor dos irmãos que estão em Troade, de onde vos escrevo, por meio de Burro, que enviaste a mim junto com os Efésios, vossos irmãos, e que me reconfortou de todas as maneiras. Seria bom que todos o imitassem, pois ele é modelo de serviço a Deus. A graça o recompensará de todos os modos. Eles voltando o pessoal a imitar o mensageiro, né? Que estava mandando a carta aos Esminiotas, esse tal de Burro, né? Ele era o cara que estava levando a carta para os Esminiotas, né? E Santo Inácio diz para imitar ele, porque ele era um modelo de serviço a Deus. Imitação do servo de Deus, né? Já vê que essa questão de imitar os santos, imitar os servos de Deus, ter os santos como exemplo de santidade, isso já é o que vem desde os primórdios da cristandade, né? Martírio de Santo Inácio de Antioquia, capítulo 5. Santo Inácio foi martirizado no ano 107. Então essa obra deve ter sido escrita por aí, mais ou menos, né? Ele escreve o seguinte, ó. Isso aqui conta a história de como São Policarpo foi martirizado, né? Então, Santo Inácio de Antioquia, indo daquele lugar para Neápolis, passou a pé por Filipos, passando pela Macedônia, e até a parte de Épiro, que está perto de Epidâmino, e encontrando um navio em um dos portos marítimos, navegou pelo mar Adriático e entrando nele pelo Tirreno, passou por várias ilhas e cidades, até que quando avistou Puteoli, quis ali desembarcar, tendo um desejo de seguir os passos do apóstolo Paulo. Novamente, Santo Inácio tinha os desejos de seguir os passos de São Paulo. Caminhar nos passos de São Paulo. Acho que tem uma passagem interessante que eu esqueci de citar aqui. É o testemunho da intercessão dos santos. Eu esqueci de colocar aqui. Depois eu pego. Eu esqueci de colocar aqui, mas eu lembro o texto. É mais ou menos assim. Na carta aos Australianos, capítulo 13, versículo 3, Santo Inácio escreve assim: Meu espírito sacrifica por vós, não somente agora, mas também quando eu chegar a Deus. O testemunho também da fé na intercessão dos santos, né? Ele já dizendo: Meu espírito se sacrifica por vós, não somente agora, mas também quando eu chegar a Deus. Quer dizer, dizendo que vai continuar agindo, intercedendo em favor dos cristãos de Tralha quando ele estiver com Deus. Inácio, Martírio de Santo Inácio de Antioquia, no capítulo 6. Assim. Em seguida, aqui, um testemunho da devoção às relíquias dos santos. Aqui, ó. Em seguida, sendo imediatamente lançado, conforme a ordem de César dada há algum tempo, os espetáculos públicos estavam prestes a fechar, pois era então um dia solene, como eles o consideravam, sendo que ele é chamado 13º na língua, na qual o povo costumava se reunir em número maior do que comum. Ele foi assim lançado às feras perto do templo, para que assim por elas o desejo do Santo Martinácio fosse cumprido, de acordo com o que é escrito: o desejo do justo é aceitável. Está em Provérbios 10:24. A Deus no sentido de que ele pode não ser problemático para nenhum dos irmãos pela coleta de seus restos mortais. Quer dizer, o desejo de Santo Inácio de querer ser devorado totalmente pelas feras não seria um problema para os cristãos que queriam recolher os restos mortais, né? Mesmo que ele tenha expressado em sua epístola um desejo de antemão de que seu fim pudesse ser aquilo, né? Ser devorado pelas feras. Pois apenas as partes mais duras de seus santos restos mortais foram deixadas. Foram transportadas para Antioquia e envoltas em linho, como um tesouro inestimável, deixado à Santa Igreja pela graça que estava no Marte. Quer dizer, depois que ele morreu, os cristãos guardaram os restos mortais dele, como um tesouro inestimável. Você vê que a devoção às relíquias dos santos, né? Inácio, Martírio de Santo Inácio de Antioquia, no capítulo 7, coloca assim: Tendo nós mesmos sido testemunhos oculares dessas coisas, e tendo passado a noite inteira chorando dentro de casa, e tendo suplicado ao Senhor, com os joelhos dobrados e muita oração, que ele nos desse a nós, homens fracos, plena certeza a respeito das coisas que foram feitas. Aconteceu que, ao cairmos em um breve sono, algum de nós viram o bem-aventurado Inácio de repente em pé, ao nosso lado e nos abraçando, enquanto os outros o viram novamente orando por nós, e outros ainda o viram cair de suor, como se ele tivesse acabado de chegar de seu grande trabalho e permanecendo ao lado do Senhor. Uma aparição de Santo Inácio de Antioquia, né? Alguns durante um momento de sono, alguns tiveram um sonho, talvez um sonho, não sei, com a pessoa de Santo Inácio de Antioquia. Viram ele. Alguns viram Santo Inácio rezando. Santo Inácio já tinha falecido, rezando por isso. Intercessão dos santos. Santo Inácio intercedendo aqui, ó, né?
Martírio de Santo Inácio de Antioquia, capítulo 7. Quando, portanto, com grande alegria testemunhamos essas coisas e comparamos as nossas várias visões juntas, cantamos louvores a Deus, o doador de todas as coisas boas, expressamos nosso senso de felicidade no Santo Mártir, Santo Inácio de Antioquia. E agora vos demos a conhecer o dia e a hora, quando essas coisas aconteceram, para que, reunindo-nos no segundo o tempo do seu martírio, possamos ter comunhão com o campeão e nobre mártir de Cristo, que pisou aos pés o diabo e aperfeiçoou o curso que, por amor a Cristo, lhe havia desejado, em Cristo Jesus, nosso Senhor, por quem e com quem seja glória e poder ao Pai com o Espírito Santo para sempre. Amém. Percebe que aqui está dizendo que os cristãos, depois que Santo Inácio morreu, né, eles marcaram o dia e hora que eles iriam se reunir, né, para comemorar o aniversário do martírio de São Policarpo. Para celebrar, né, pudesse ter comunhão com o campeão Santo Inácio de Antioquia, né, o campeão e nobre mártir de Cristo, Santo Inácio de Antioquia. Quer dizer, celebrava a memória do martírio de Santo Inácio. Então, desde os primórdios da cristandade, a gente tem celebração, honra aos santos, né? Desde os primórdios da cristandade. Contra os judaizantes. Santo Inácio também escreveu muito contra os judaizantes nas cartas dele. Contra aquele pessoal que quer misturar cristianismo e judaísmo. Hoje existe algumas seitas dessas, né? No protestantismo tem certas seitas aí que querem misturar cristianismo com judaísmo. Tipo, o melhor exemplo que eu posso citar aqui são os adventistas do sétimo dia, né? Que diz que tem que guardar sábado, tem que observar a proibição de alimento no Antigo Testamento, enfim. Santo Inácio escreveu contra os judaizantes. Olha o que ele escreveu. Inácio, não sei, escrevi errado aqui, mas isso aqui é na carta aos Magnésios. Inácio aos Magnésios 8.1. Eu escrevi errado, mas aqui é Inácio aos Magnésios. Inácio aos Magnésios 8.1. Escreve assim. Não vos deixei enganar por doutrinas heterodoxas nem por velhas fábulas que são inúteis. O efeito, se ainda vivemos segundo a lei, admitimos que não recebemos a graça. Se estamos na lei, não estamos na graça. Santo Inácio diz de forma clara, ou você é da lei ou você é da graça. Não tem como ser dos dois ao mesmo tempo. Inácio aos Magnésios, mesmo carta, capítulo 9, versículo 1. É aqui a prova de que guarda do sábado é tradição cristã apostólica. Remonta aos apóstolos. Aqui, ó. Santo Inácio foi discípulo de São João. O discípulo de São João, o que ele escreveu? Aqueles que viviam na antiga ordem de coisas chegaram à nova esperança e não observam mais o sábado, mas o dia do Senhor, em que a nossa vida se levantou por meio dele da sua morte. Alguns negam isso, mas é por meio desse mistério que recebemos a fé e no qual perseveramos para ser discípulos de Jesus Cristo, nosso único mestre. Ele dizendo, aqueles que eram da antiga aliança e passaram para a nova, não guardam mais o sábado, mas o dia do Senhor. Qual que é o dia do Senhor? Domingo. Guarda do domingo remonta aos primórdios da cristandade. Isso aqui foi escrito por um discípulo de um apóstolo. Ora, então, ou isso aqui, é tradição apostólica, ou o cristianismo se corrompeu logo no fim do primeiro século. Ou isso aqui é o que os apóstolos ensinavam, ou a guarda do domingo vem desde os apóstolos, ou o cristianismo se corrompeu já no fim do primeiro século. Como a segunda hipótese não faz sentido, porque Jesus prometeu que as portas do inferno não iriam prevalecer, né? Jesus prometeu isso. Ele prometeu que estaria sempre com os apóstolos, né? Até o fim dos tempos. Ele prometeu enviar o Espírito Santo para estar sempre com os apóstolos. Então, a segunda hipótese, que o cristianismo se corrompeu no fim do primeiro século, não faz sentido. Então, resta-nos a primeira hipótese, que a guarda do domingo é a tradição apostólica. Alguns negam isso. Negam o quê? Que aqueles que estão na nova aliança guardam o domingo e não o sábado. Mas é por meio desse mistério que recebemos a fé e no qual perseveramos para ser discípulos de Jesus Cristo, nosso único mestre. Quer dizer, ele dizendo, quem está na nova aliança, quem passa da antiga para a nova aliança, não guarda mais o sábado, guarda o domingo. Mas existe quem nega isso. Até hoje existe quem nega isso. Quem nega que aquele que está na nova aliança guarda o domingo e não sábado. Quem são os que negam hoje? Os adventistas do sétimo dia. Né? E aqui já tem um testemunho mostrando que guarda do domingo é tradição apostólica. Né? Então a gente vê que essa história de cristão guardar sábado, isso que é invenção adventista. Isso é puramente invenção dos adventistas. Né? Agora, Inácio aos Magnésios, mesma carta, capítulo 10, versículo 3, olha o que ele escreveu. Isso aqui é uma paulada no pessoal judaizante. É absurdo falar de Jesus Cristo e ao mesmo tempo judaizar. Não foi o cristianismo que acreditou no judaísmo, e sim o judaísmo no cristianismo. Pois nele se reuniu toda língua que acredita em Deus. É absurdo falar de Jesus Cristo e ao mesmo tempo judaizar.
Quer dizer, é absurdo você dizer que é cristão e querer seguir o preceito do judaísmo. Querer guardar sábado, observar a proibição de alimento, festas judaicas, enfim. É absurdo. E ele diz de forma clara. Que não foi o cristianismo que é cristão no judaísmo. É o contrário. É o judaísmo que é cristão no cristianismo. Então não é o cristão que tem que virar judeu. É o judeu que tem que virar cristão. Né? Carta aos Magnésios. Mesma carta. No capítulo 11. Ele escreve assim. Meus caríssimos. Não vos escrevo isso. Isso que ele escreve contra os judaizantes. Por ter sabido que alguns dentre vós se comportam desse modo. Ao contrário, embora inferior a vós, quero deixar-vos de sobreaviso, para que não sejais fisgados pelo anzol da vaidade, mas estejais convencidos do nascimento, da paixão, da ressurreição que aconteceram sob o governo de Pôncio Pilatos. Essas coisas foram realizadas verdadeiramente e seguramente por Jesus Cristo, vossa esperança, da qual nenhum de vós possa jamais se afastar. Ele está dizendo o seguinte: eu não estou alertando vocês contra os judaizantes porque tem judaizantes no meio de vocês. Não, eu estou fazendo isso para lembrar que vocês são cristãos. Entendeu? É basicamente isso. Para que vocês fiquem convencidos, para garantir que vocês vão estar convencidos do nascimento, paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Vão estar convencidos de que vocês são cristãos e não judeus. E quem está em Cristo não segue o preceito do judaísmo. É para isso que ele está alertando. Para lembrar que eles são cristãos e não são judeus. Entendeu? Convencer que eles não estão mais no judaísmo, e sim no cristianismo. Inácio aos Filadelfienses, capítulo 6, versículo 1. Se alguém vos interpreta o judaísmo, não o escuteis, porque é melhor ouvir o cristianismo de homem circuncidado, ou seja, um judeu, alguém que veio do judaísmo, do que o judaísmo de circunciso. Se ambos não falam a respeito de Jesus Cristo, são para mim estelas e túmulos de mortos, sobre os quais estão escritos somente nomes de homens. É melhor ouvir o cristianismo de homem circuncidado do que o judaísmo de circunciso. Quer dizer, Santo Inácio não quer nem saber de ouvir cristianismo, de ouvir judaísmo, de quem é circunciso, de quem não é judeu. Ou seja, cristão judaizante falando de judaísmo. Santo Inácio diz: não quero saber, é melhor ouvir um judeu falando de cristianismo do que ouvir um cristão pregando judaísmo. É isso que ele está falando, é melhor ouvir. Traduzindo, ele está dizendo o seguinte: é melhor ouvir um judeu falando de cristianismo do que ouvir um cristão pregando judaísmo. Você vê como o Santo Inácio era anti-judaizante, né? Pregava contra o judaísmo. Então, aqui terminou, que são as referências, né? Eu vou deixar na descrição do vídeo. Então é isso, né? Bendito seja Deus do seu santo servo. Santo Inácio de Antioquia, rogai por nós. Era isso, né? Se você gostou, quiser mais conteúdo católico, eu indico apoio no meu canal. Eu posto aqui no meu canal no YouTube. Você vai lá na aba de canais recomendados do meu canal. Tem aqui uma lista de vários canais que eu gosto, que eu indico, que eu recomendo aqui, né? Tem o Bate-Papo Católico, do Simplício. Tem o canal do Robson 2.0, Cláudio Campos, Cris Macabeus. Né? Tem Estudo da Doutrina Católica, Inquisição Online, Missionário Daniel Silveira, tem vários. Tá aqui, você vê, né? Você vê aqui, se você gostar, se inscreve, se não gostar, não se inscreve, estão aqui as indicações. Então é isso, né? Se você gostou, né, desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, né? Compartilhe, se inscreve no canal, se não for inscrito, aqui no canal MS Fé Católica e também no AC Católica, né? Quem é do MS Fé Católica, que não é inscrito no AC Católica, se inscreve lá. E quem é inscrito no AC Católica, que não é inscrito no MS Fé Católica, se inscreve aqui no MS Fé Católica. Ative o sininho de notificações nos dois canais, se não tiver ativado, né? Me segue no Instagram, @MS Fé Católica, eu vou deixar o link na descrição. Né? E é isso, né? Paz bem a todos, salve Maria Santíssima, viva Cristo Rei, Santo Inácio de Antioquia, rogai por nós. Fico por aqui, até a próxima e tchau.